Senhor, porque Deus, estamos aqui mais uma vez para com você estudar a Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na lição de número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Como de costume, vamos fazer leitura da palavra inicial, leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimidades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos costume cobrir sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está, Pai, a palavra inicial que vai ser rema, ó Pai, do estudo de hoje. Que o Teu Espírito mais uma vez, Pai, possa fazer com que nós devemos compreender a Tua palavra. Pai, toque nessa pessoa que está aí do outro lado, abre a mente dela, dá sabedoria para que ela possa compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o textual, vai aparecer na tela agora. Diz assim o textual: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Isso se encontra em Efésios capítulo 2, 14. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos antigos, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Entre aspas, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos desta lição. Eu peço que a produção coloque essa passagem aqui no meio, do lado, vai ficar melhor. Observe comigo, eu sei que você está vendo aí, é um costume meu, quem toma algo comigo sabe disso, de ficar grifando. Vê se dá para você perceber aí, que está grifando na parte da introdução aí, mais agora, e logo lá embaixo também está grifado. Observe que aqui que Paulo vai dizer mais agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Se você não tomou a aula passada, a lição 6, vai aí, tem a lição 6, já está pronta para você dar continuidade na lição 7, para você não se perder do que nós estamos estudando aqui com a revista. Mas só um pouquinho do que nós estudamos na lição passada, esse mais agora significa que houve uma mudança. A partir de agora, os gentios são vistos de uma outra forma. A partir de agora, houve uma alteração na situação dos gentios. Porque antigamente, ou na lição passada que nós estudamos, nós observamos a condição daqueles que eram circuncidados e daqueles que não eram incircuncidados, não eram incircuncisos, não tinham ainda passado por isso. O que os judeus, como os judeus viam os gentios. Então, depois de todo um debate, depois de todo um acontecimento que teve, nós vimos na lição passada, onde Paulo foi evangelizado por Jesus Cristo, ele começou a ver com uma visão diferente, uma visão da graça. Ele foi vendo, se Deus teve misericórdia de mim, que através da lei errei tanto, persegui os irmãos, então assim, outros gentios também podem ser alcançados. Então Paulo foi usado por Cristo, chamado por Cristo,
para sofrer pelo nome do Senhor Jesus e também para pregar para os gentios. E ele começa a fazer essa grande obra e começa através do Espírito Santo ganhar almas. A Bíblia vai dizer então que quando ele ganhava esses gentios, trazia esses gentios para os judeus, eles eram rejeitados. Então tem vamos fazer assim, uma reunião, é convocada uma reunião, né? Nós vimos isso na lição passada, teve uma reunião onde eles se reuniram para se debater, e depois dessa reunião, aí entra agora o que está aí nessa passagem, mas agora, né? A partir de agora, houve uma mudança nos gentios, que é o que nós vamos ver na lição número 7, que é a lição que nós estamos estudando. Mas lá embaixo você observa que está assim, ó, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Isso se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 13, né, que tem todo esse, que é o versículo que nós estamos vendo agora. Mas agora, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto. Esse versículo quer dizer que o sangue de Jesus trouxe você para perto. Que o sangue de Jesus fez com que quebrasse toda a religiosidade e mesmo aqueles empecilhos que os judeus colocavam perante os gentios, através do sangue de Jesus Cristo, todos nós fomos alcançados, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. Mas vamos para o primeiro tópico, que tem como título: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizades entre judeus e gentios. Neste ponto, veremos que o Cristo que fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Observe o que está grifado, né? O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gregos, né? Essa inimizade que nós acabamos de falar agora, né? Essa inimizade foi criada com tanta força, né? Com tanta religiosidade, com tanto poder, ao ponto de que não era permitido sentar para conversar, não era permitido entrar dentro da casa, não era permitido comer junto, não era permitido entrar dentro do templo. Criou realmente uma inimizade, né? Não somente com pessoas próximas, né? Mas também com pessoas longe de outras nações mais distantes. Realmente criou uma grande inimizade. Mas para a gente aqui dar início, vamos aqui em Atos capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. Vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 11, 2 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Você vai? Há uma discussão, porque aqui está dizendo que Pedro entrou na casa daquelas pessoas que não eram circuncidadas e comeu com eles. Olha o tamanho da inimizade que tinha e o tamanho que a circuncisão estava proporcionando, estava sendo conduzida através do povo judeu. Mas abra agora aí em Efésios capítulo 2, Efésios 2, 14, 15, Novo Testamento, Efésios 2, versículo 14 e versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Então Cristo, quando ele veio, quando ele fez aquele ato na cruz do Calvário, não somente levou sobre si todas as nossas enfermidades, como se fez em maldição, mas também ele quebrou, que vai falar que ele quebra a parede da separação. Mas vamos dar início, porque você vai compreender mais a respeito dessa parede da separação agora nesse primeiro subtópico que está na revista, que tem como título A Parede de Separação entre os Homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios,
havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Olha como a coisa é legal. Esse muro de separação, que não falar assim, um local onde eles iam se reunir, um templo, com 4 paredes, não podia entrar outra pessoa a não ser eles, a não ser os judeus. Não poderia ou não permitiria entrar outra pessoa de outra nação. Então aqui o texto vai dizer que quando Paulo introduz uma outra pessoa, automaticamente ele é rejeitado. Automaticamente ele é rejeitado pelo aquele povo. Mas para você ver somente nas palavras, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28 ao 30. Atos 21, versículo 28 e 30. Vamos ler até o 30, que é melhor. Clamando, varões israelitas, acude isto é o ano que por toda parte ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda além disso, introduziu gregos no templo e tem profanado este lugar santo. Antes tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso e pensavam que Paulo o introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento do povo e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam. Senhor, isso é a Bíblia dizendo. Quando eles perceberam que Paulo tinha levado alguém, houve um alvoroço, expulsaram Paulo daquele lugar, juntamente com aquelas pessoas que ele tinha levado, com aqueles gentios, e fecharam a porta do templo. Então imagine aqui comigo, Paulo pregava para outras nações. Paulo foi aquele homem escolhido por Deus para ir dar cara a tapa. Ele ia mesmo e conquistava outras religiões. Ele ia em cidades e até outras nações. Em meio a tanta dificuldade daquela época, ele ia pedia carona, ele ia andando, ele ia fazer o dia de estudo. E ele debatia com aqueles povos, e nós sabemos que para debater naquela época não era fácil. Pessoas que vinham enraizadas com os seus costumes, com os seus aprendizados, então não era fácil. Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele empenhava aquelas almas, através do agir do Espírito Santo, e quando ele ganhava, ele queria fazer o quê? Queria que eles vivessem aquilo que ele estava vivendo, se transformasse uma nova criatura. E automaticamente, quando nós fazemos todo o nosso Jesus, quando nós temos alguém para Jesus, o que nós podemos fazer? Trazer para o tempo, trazer para perto, para vir congregar, se for possível, perto da gente, na igreja que a gente congrega. Então Paulo, quando ganha os gregos, quando ganha outras pessoas de outras religiões, de outras nacionalidades, chamados gentios, vamos dizer assim, ficar melhor, ele quer trazer para perto, ele quer trazer para o templo. Ele fala, você tem o costume de adorar deuses de imagens, e aquele povo tinha esse costume, e era já difícil isso, porque o nosso Deus, desde lá do princípio, não quis e abomina a adoração de imagem. Então ele vai pegar para aquela pessoa que é instruída desde criança, que os deuses têm uma forma, têm uma imagem. Paulo vem então com um Deus que é invisível, converte essa pessoa e diz para ela, Paulo diz para ela, você não consegue ver Deus realmente, mas vamos comigo lá no templo, vamos adorar junto com o irmão, se você vai ver que uma presença de Deus é real. Então quando Paulo vem para esses gentios, para o templo adorar, junto com os irmãos na fé, os judeus, imagina aí, como fica os gentios, aquela pessoa que se converteu. Porque quando ele chega no templo, os irmãos sabem que ele está com outra pessoa de outra nacionalidade. Expulsa Paulo e expulsa os irmãos e fecha a porta. Olha a confusão que é criada na mente daquele que foi acabado de se converter. Então, com tudo isso, Paulo começa a indagar essas questões, começa a não gostar com tudo que ele realmente tinha nas mãos, realmente não era
correto que estava sendo feito. Paulo começa então a discutir com aquele povo. Ele começa a dizer, é fácil, né? Vocês estão em 4 paredes, me criticar da minha atitude de eu colocar um grego aqui dentro, um romano, eu colocar um gentil aqui dentro. Mas faz melhor, sai dessas 4 paredes, vem sofrer comigo, vem viver o evangelho como vivo, vem pregar como prego, né? Porque quando eu chego nas outras cidades, eu sou apedrejado, eu não tenho comida, não tenho hotel, eu sou preso, fico sem comida, vendo essas minhas cicatrizes no meu corpo, porque Paulo era cheio de cicatrizes, são chicotadas, são pedras que jogaram em mim. Então falar é fácil, criticar é fácil, mas vem viver comigo. Então começa um debate, começa Paulo se indignar com aquela situação, e para a graça do Senhor Jesus, né? Houve uma reunião, um concílio, e a Bíblia vai dizer que estão no estudo passado que, guiado pelo Espírito Santo, eles chegaram então a uma posição, né, determinada para os gentios, e assim foi transformado e foram aceitos os gentios através da misericórdia e daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas uma observação que eu coloquei aqui, né, porque quando nós olhamos para esse texto aqui, que é o primeiro texto que diz, né, o título que dizendo que Cristo desfez a inimizade e também a parede da separação entre os homens, eu quero só enfatizar para os irmãos aqui, tá? Isso não é literal. Jesus não chegou lá, derrubou os muros, filtrou, né, filtrou por terra o muro. Não é literal. Tá? Jesus, ele fez, né, sim, uma quebraça, né, ele quebrou os muros, mas não de forma literal, mas sim de forma espiritual. Nós vamos ver isso agora no segundo tópico. Olha comigo aí na tela. O segundo tópico tem como título a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Só uma análise aqui. Observe aqui para você não confundir. Até grifado aí, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede, entre aspas, a parede de separação que estava no meio, fecha aspas. Isso, né, está no versículo. Quando fala aqui embaixo, olha que tem um ponto e tem uma continuação. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Está falando realmente da barreira. Não está falando que a parede que foi derrubada, né, por Jesus, ela foi derrubada literal. Não, a parede realmente existia. Mas além da parede, existia também uma barreira espiritual. Como assim? A parede separava os povos naquele momento de oração. Mas espiritualmente existia na mente uma rejeição do povo judeu para os gentios, ao ponto deles enfatizar e dizer, está nas escrituras, que eles não acreditavam, em hipótese alguma, que um gentio poderia ser salvo. Então há essa barreira também espiritual. Então olha comigo agora na revista, como pode dizer, essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Olha aqui, a passagem vai deixar o grifo até de uma outra cor. Assim não somos mais forasteiros. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Pois que Deus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia vai relatar então que nós não somos mais forasteiros. Mas se nós somos uma outra nacionalidade, Deus não vê a gente mais como forasteiro. Os judeus não eram para ver mais a gente como forasteiro. Por quê? Porque a partir de agora nós somos. Olha o que aqui vai dizer que nós somos. Não fala individual, mas coloca como um todo. Nós somos da família de Deus. Nós somos da família de Deus. A partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, a partir do momento que você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, você faz parte da família de Deus. Quando você faz parte da família de Deus, automaticamente você é filho de Deus.
Se você é filho de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos chamados como filhinhos, filho de Deus, você faz parte da herança. Se você faz parte da herança, você também vai receber, né, aquilo que Abraão, as promessas de Abraão na sua vida. Então agora nós fazemos parte, não somente das bênçãos, mas também da vida eterna. Nós temos essa promessa. É através que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu e você, toda a sua casa, nós temos essa promessa de vida eterna. Mas é o que vai dizer ainda mais no texto: temos acesso à presença do Pai. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi consumado, quando ele disse, agora está consumado, a Bíblia relata então que o véu se rasgou no templo. O véu se rasgou no templo não de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Nós observamos aqui que quando rasga este véu, né, se nós formos até assim, levar um pouco mais, nós vamos dizer, ó, quando o véu se rasga em dois, né, ficou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas isso é só uma brincadeira. Mas quando o véu se rasga, significa que a partir de agora, tanto eu como você, nós temos livre acesso à presença do Pai. O que significa que antigamente o homem dependia do sacerdote. A Bíblia vai dizer que quando Ana, né, clamando a Deus por filho, ela vai aos pés dos sacerdotes. Tantas pessoas andavam tantos quilômetros para vir ao pé do sacerdote para pedir perdão, né, para ser perdoado os seus pecados e para clamar a Deus naquele lugar. Mas a partir do momento que o véu se rasga, Deus está dizendo para nós, ó, você agora tem acesso direto ao Pai. Né? Claro que nós temos que respeitar toda a liderança, nós temos que respeitar nossos pastores, é necessário, mas você tem um livre acesso. O que significa? Se você precisar imediatamente clamar a Deus de algo necessário no momento, você está angustiado, preocupado, no momento de temor, de medo, você colocar seu joelho no chão, clamar ao Pai, naquele exato momento, você tem acesso direto ao trono. Deus te escuta, Deus te responde, Ele te enviou o socorro. Amém? Vamos para o terceiro subtópico, que diz o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão deste conceito se toda na divisão tripartida na lei mosaica. Existe a lei moral, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábado. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Vamos abrir agora aqui em Colossenses 2, versículo 11 ao 16. Colossenses 2, versículo 11 ao 16, diz a palavra do Senhor: no qual também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojado do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. E a vós, quanto estáveis mortos, nós vos deleitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz do Calvário, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Pronto. Isso é bem claro. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus quebra com tudo isso, quebra tudo isso, né? O muro de separação,
né, de uma forma espiritual é quebrada. É como se Jesus está com dizer, ó, a partir de agora, a partir do momento que eu vim todo papado, que eu ressuscitei, que eu morri para a sua vida, não tem parede mais que segura o meu evangelho, né, não tem religião que vai conseguir prender com que o gentil seja alcançado, não tem barreira, não tem dificuldade. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. E a partir de agora, né, se vocês não querem fazer, eu escolho um para fazer. Por isso que muitas vezes alguns pastores dizem, ó, se você não quer fazer, Deus vai levantar outro para você. E por quê? Porque o objetivo de Deus era que o povo dele pregasse para as outras nações. Eu acho que você tem também essa compreensão, né? É como assim, quando Jesus ganha alguém de uma família, ele não ganha logo a família uma vez toda. Algumas pessoas se convertem, a família toda é bonita, mas na maioria das vezes sempre existe uma pessoa que é ganha no meio da família e ele sozinho, né? Jesus levanta ele, mas não somente para ele ser salvo, mas sim para através da vida dele, a família dele seja alcançada, a família dele seja evangelizada, o Espírito Santo comece a operar. Então nós entendemos que Deus ele escolhe o povo de Israel, ele escolhe os judeus para ser um canal de bênção para as outras nações, para através dos judeus as outras nações serem alcançadas. Só que infelizmente eles queriam Deus só para ele, né? A salvação era só deles, os gentios não podiam se aproximar, há uma distorção daquilo que realmente seria a vontade de Deus. Então Deus vem através do seu Filho amado Jesus Cristo, né? Não com briga, não com ira, não com confusão, mas ele vem através da cruz do Calvário mostrar que não somente os judeus, mas também toda a nação, todo ser humano, todo aquele que o aceitar, crendo, né, na tua palavra, será salvo. E aqui diz que todas essas coisas, porque aqui o texto vai dizer que todos esses ritos, né, identificavam a condição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles com os gentios. Jesus vem agora nesse versículo dizer, ó, quebrei tudo essas coisas, né, tudo isso foi triunfado na cruz do cavalo, eu gravei na cruz do cavalo. A partir de agora, tudo aquilo que me aceitar está sendo justificado, eu paguei um preço, e a partir de agora, né, não precisa mais circuncidar, não precisa obedecer a minha vontade. Mas vamos para o quarto tópico, que tem como título a renovação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela renovação da lei, dos mandamentos que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, não vim para revogar, mas cumprir a lei, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a renovação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas e assim a inimizade foi desfeita. Vamos pular porque, né, já falamos a respeito disso. Então vamos para o segundo tópico, que tem como título Pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e diante dos povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Primeiro tópico, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, no fim de um conflito do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Segundo tópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Deixa eu até grifado para repetir de novo, porque isso é muito forte. Essa expressão aponta para uma nova conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Deste modo, essa paz repousa na igreja
entre o crente de Deus e entre judeus e gentios, agora no único povo de Jesus Cristo. Terceiro tópico, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade. A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Fiz um resumo, desse três tópicos. Se tiver como posição, coloca na tela para ele ler comigo esse resumo que eu fiz desse três tópicos para a gente ganhar tempo. Um resumo desses três tópicos é que a obra expiatória na cruz do Calvário retirou a barreira que existia e trouxe a paz. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Vamos agora para o terceiro, porque nós temos que ganhar tempo, estudar um pouco reduzido, presencialmente é mais longo. Mas vamos para o terceiro, que tem como título: Pela cruz reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro tópico: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado com um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou o seu corpo para a circuncisão e se fez maldição em nosso lugar. Eu até deixei grifado essa parte, porque me chamou muita atenção. Apesar disso, Cristo suportou a afronta. Apesar disso tudo, aquela humilhação demais, levar uma cruz para os judeus, ficar despido, nu, ser humilhado como Jesus foi humilhado, apanhar como ele apanhou, ele sofreu muito. Então, mesmo apesar disso tudo, Cristo ele suportou essa afronta, levou a nossa culpa, porque ele não tinha culpa de nada, não tinha pecado. Ele levou a nossa culpa, entregou o seu corpo. Olha, a nossa Jesus. Então Jesus se entregou, ele que se entregou à morte. Então aqui fala, ele entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Mas abra aí agora em Hebreus, para você entender melhor, Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Diz assim a palavra do Senhor: fitando os olhos em Jesus, outrora o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhes está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Atenção, ele suportou a cruz, desprezou todas as coisas, fez tudo isso por mim e por você, passou por tudo isso, e hoje ele está junto com o Pai, centrado à direita, do trono de Deus. Nosso Jesus Cristo, ele é vitorioso. Mas abre a tua Bíblia agora em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi vinculado a Deus. O que o versículo vai dizer? Cristo nos resgatou da maldição. Eu que estava na maldição, você, que estava na maldição, não ele. E
Então ele faz este ato na cruz do Calvário para nos resgatar da maldição. E aqui vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso é amor. Isso sim que é amor. Mas para você entender mais, abra aí em João 19:7. Diz assim a palavra do Senhor: respondendo-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Com a ignorância da religião. Respondeu os judeus, nós temos uma lei, sim. Essa lei era a lei de Deus, a lei deixada por Moisés, a lei deixada pelos antepassados. Só que o versículo vai dizer, e segundo esta lei, em outras traduções está, segundo a nossa lei, ele deve morrer. Mas se nós formos olhar através da lei, através das escrituras, Cristo não deveria morrer. Por quê? Porque ele não estava blasfemando. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Mas só que tinha se corrompido. E pela corrupção, os homens ter se vendido. Eles não compreenderam as escrituras como eram, os sinais. Né? Eles entendem aquilo como uma blasfema. E ele tenta não matar Jesus Cristo. Mas tudo isso foi permitido pelo Pai. Porque ele queria alcançar você que está vivendo agora. Mas você, como eu, nós somos chamados gentios. Né? Sabendo que o projeto dele, que era os judeus ganhar a nação, não estava sendo feita, não estava sendo conforme ele queria. Né? Ele vem através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, né? A dar um preço por mim e por você. A Bíblia vai dizer que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou a salvação depois de Jesus Cristo. Por um homem nós estávamos condenados à morte, à maldição, mas por um homem, Jesus Cristo, nós estamos agora através da bênção, da vida e da salvação através de Jesus Cristo. Então aceite Jesus como Senhor e Salvador, porque só Ele tem a promessa da vida eterna. Vamos dar continuidade no estudo. Vamos para o segundo tópico, que tem o título Reconciliados pela Cruz de Cristo. Foi o sacrifício vincado de Cristo na cruz e sua consequência vitoriosa sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz e pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz, que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, a mensagem da cruz apregoada, a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. A parte que ele chega e fala também, porque olha bem, muitas igrejas hoje não têm o prazer de pregar a cruz, sobre a cruz de Cristo. Muitos pregadores não gostam de pregar sobre a cruz. Muitos membros do servo de Deus não gostam sobre a cruz. E quando fala de cruz, fala de mudança. Quando pregam cruz, eles veem logo, puxa, a cruz traz dor, traz sofrimento. A cruz me incomoda. A cruz fala que eu tenho que largar os meus pecados. Mas se nós formos ver aqui nessa parte que ele fala, a mensagem da cruz apregoada a paz entre Deus e os homens. Isto é um ministério da reconciliação. A mensagem da cruz simboliza que o que Jesus fez na cruz do Calvário foi para trazer o homem de volta ao Pai. Porque nós estávamos perdidos. As outras nações estavam perdidas. Então Jesus veio na cruz do Calvário para um preço de sangue. Por mim e por você. Então a cruz não é sofrimento. A cruz é algo maravilhoso da parte de Deus para mim e para você. É um amor genuíno do Pai, ao ponto de entregar o seu único Filho pelo mundo, por todos nós, para que a promessa dele se alcançasse em minha vida e na sua vida. Mas abre aí 1 Colossenses capítulo 1, versículo 20. 1 Colossenses 1, 20. Diz assim a palavra do Senhor: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos abrir também 2 Coríntios 5:18. 2 Coríntios 5:18 até versículo 21. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogávamos, pois, que Cristo que vos reconciliaste com Deus. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que amor de Deus por sua vida. Aquele que não conheceu o pecado, que não fez pecado não, você fez pecado por mim e por você, para que hoje nós podemos viver uma vida santificada, uma vida abençoada, uma vida alicerçada na palavra, esperando a promessa vindoura de Cristo. Vamos para o terceiro. Reconciliados na cruz em corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estavam sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Estamos acabando mais aí. Colossenses capítulo 2, versículo 13. A gente já lendo, só para a gente ler de novo. 2:13, versículo 14. E a vós, quando estávamos mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, que havendo riscado o espírito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. É que nós acabamos de ler agora. Deus que acompanha esse comigo com você e cravou todas essas coisas na cruz do Calvário. Para a gente finalizar esse tópico, 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. É o que vai dizer a palavra do Senhor. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sanados. Como maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Ele faz tudo isso na cruz do Calvário, para que todos aqueles que pudessem viver na sua justiça, que pudessem recebê-lo, que quisesse, que você tem o direito de querer ou não, viver com base na palavra, com base no Evangelho, por parte da Escritura, você tem o seu direito. Mas se você quiser viver embaixo dessa justiça, embaixo da palavra, embaixo da ordenança dele, pelas suas feridas que você fez na cruz do Calvário, ele te salva. Porque ele levou todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores na cruz do Calvário. Vamos para a conclusão. A conclusão diz: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras que aboliam as ordenanças cerimoniais que serviriam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a conciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Muito obrigado por mais uma vez estar assistindo a aula virtual. Que Deus nos está te abençoando uma vez mais e que ficamos conosco. Quem sabe, se Deus permitir, nós estaremos juntos na próxima lição de número 8. Até a próxima. Tchau.